O nosso caso de hoje aconteceu na Itália e se tornou um caso muito famoso por lá, porque de início a polícia acreditava que era uma coisa, mas esse caso tomou um rumo muito assustador. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário aqui dando a sua opinião sobre esse caso aqui e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. A Vetrana é uma comuna italiana na região de Puglia, província de Taranto. A cidade ganha vida durante a temporada de verão, devido ao fluxo de turistas que procuram acomodações de baixo custo em comparação aos resorts mais caros da região. Então digamos que é uma cidade tranquila e que crimes não são tão comuns. Na tarde de 26 de agosto de 2010, na sede da polícia, Sara Scazzi, de 15 anos, foi dada como desaparecida, tendo saído de casa, conforme sua mãe disse, por volta das 2h30 para ir à casa de sua prima, Sabrina Miseri, com quem ela deveria fazer um passeio à praia. A casa da prima ficava a poucos metros de distância. Sara vestia uma camiseta rosa, shorts rosa e chinelos. Carregava uma mochila preta e estava com seu celular. A jovem foi descrita como tendo um caráter forte. Na época ela sofria por estar longe de seu pai e especialmente de seu irmão, de quem ela era muito próxima. Os dois estavam em Milão a trabalho e ficariam um tempo fora de casa. Sara tinha alguns problemas com a mãe e com isso via a família de sua prima Sabrina como um refúgio, a ponto de supostamente pedir para ser adotada por sua tia Cosima Serrano e seu tio Michele Miseri. A busca por Sara começou alguns dias atrasada, porque seu desaparecimento foi classificado como uma fuga e a polícia acreditava que ela logo voltaria para casa. Através das redes sociais, a polícia descobriu que Sara tinha 3 perfis no Facebook e havia se comunicado recentemente com um homem casado. Mas essa pista não levou os detetives a lugar nenhum. Sara foi relatada na mídia como uma garota inquieta que conversava com garotos bem mais velhos do que ela na internet e era capaz de tramar o seu desaparecimento para ficar famosa e conseguir fugir da pequena cidade onde morava e se sentir oprimida por sua mãe, com quem ela discutia com frequência. Mas a família se apresentou, eles eram bem frequentes na mídia, até mesmo sua prima, e eles falaram que não era bem assim, esse não era o comportamento dela. A família estava muito preocupada, acreditavam que ela poderia ter sido vítima de um sequestro, eles até pensavam que os sequestradores pediriam um resgate, mesmo que a família não tivesse muitas condições para pagar o resgate. Os Carabinieri, a polícia italiana, acreditavam que Sara foi atraída por um homem no Facebook. A busca pela menina continuou ao longo de setembro. O caso se tornou muito famoso e os membros da família dela constantemente participavam de programas de TV para falar sobre o caso. Em 29 de setembro, o celular de Sara foi encontrado, parcialmente queimado, em um campo não muito longe de sua casa. Um homem encontrou o celular um dia após ter sido interrogado pelos investigadores. E quem era? Era o tio dela, o Michele, e ele contou que tinha ido a um de seus lotes de terra para recuperar uma chave de fenda perdida e lá, em uma pilha queimada de folhas, ele encontrou o celular. Em 4 de outubro, Michele precisou ir até uma delegacia em até 2 dias porque a polícia queria falar com ele novamente. Na mesma noite, a polícia conseguiu pegar uma ligação entre Sabrina e seu ex-namorado, na qual a garota expressou preocupações sobre as impressões digitais deixadas por seu pai e por ela no celular de Sara, admitindo que havia tocado no dispositivo no dia do desaparecimento da sua prima. A polícia agora já estava desconfiada de que o tio, a tia e a prima de Sara tinham algo a ver com seu desaparecimento. Em 6 de outubro, Michele, sua esposa Cosima e sua outra filha Valentina foram juntos prestar depoimento. Um colega de trabalho de Michele disse aos investigadores que no dia em que Sara desapareceu, Michele chegou ao trabalho muito atrasado, 45 minutos mais tarde do que ele deveria estar lá, e isso era bem estranho.
Depois de 9 horas de interrogatório, Michele confessou o crime. Enquanto a busca pela garota continuava, Michele Miseri confessou ter matado sua sobrinha, estrangulando-a e escondendo seu corpo. Ele levou os investigadores até um poço e permitiu a descoberta do corpo. Após várias escavações que duraram a noite toda, o corpo sem vida de Sarah foi encontrado, junto com alguns de seus pertences. A confissão de Michele foi registrada na presença de seu advogado de defesa, disse a polícia em um comunicado. A descoberta foi comunicada à família e ao público ao vivo por um programa de TV. Michele confessou que no dia em que Sarah desapareceu, ele estava trabalhando na garagem para consertar um trator que não pegava. Sarah chegou de repente na garagem e foi nesse momento em que a garota se virou ali depois para ir embora que Michele pegou um pedaço de corda, enrolou em volta do pescoço dela 2 vezes, apertando por cerca de 5 a 6 minutos, mesmo depois que Sarah tinha caído no chão. Michele alegou que foi tomado por algo inexplicável, uma onda de nervos desencadeada pela falha do trator em dar a partida. Ele insistiu que não tinha intenção de abusar de sua sobrinha, mas mesmo assim a polícia acreditava que ele não estava contando toda a verdade. No dia seguinte, durante a audiência para a confirmação da prisão provisória, Michele mudou drasticamente seu relato. As perguntas do juiz sobre possíveis natureza sexual para esse ataque, ele respondeu: pode ser também. Ele nunca tinha falado sobre isso, inclusive no outro dia até falou que não tinha nenhuma intenção de abusar de sua sobrinha. Então ele acabou contando que agrediu sexualmente Sarah em 26 de agosto, no dia em que ela desapareceu, e que ela havia reagido e que ele teve que matá-la. Em 15 de outubro, Michele foi ouvido novamente. Dessa vez, ele contou novamente o que tinha falado, mas contou mais alguns detalhes que ficaram de fora. Ele alegou que Sabrina havia olhado para a garagem logo após o crime, enquanto o corpo de Sarah estava coberto por um pedaço de papelão. Michele modificou ainda mais seu relato, afirmando que Sabrina tinha chegado à entrada da garagem para avisá-lo de que estava indo para a praia e ela então notou o corpo de Sabrina que estava coberto. Ela perguntou: pai, o que você fez? E começou a chorar. As inconsistências gritantes nesse relato levaram os promotores a suspender o interrogatório. 3 horas depois, Michele tinha uma nova confissão. Ele alegou que Sabrina havia arrastado Sarah à força para a garagem. Ela, naquele momento, queria saber se o seu pai havia abusado de Sarah, como ela havia relatado à prima em um momento anterior. Após a confirmação de Sarah, a Sabrina a imobilizou, envolvendo-a pela cintura com os braços e exigindo que ela contasse a verdade na frente do pai. O homem então ficou impaciente, estrangulou a sobrinha com uma corda que segurava, enrolou em volta do pescoço dela, enquanto a filha segurava a prima. Em 18 de outubro, Sabrina foi interrogada e negou qualquer envolvimento no assassinato de sua prima. 4 dias depois, uma conversa que ocorreu na prisão entre Michele e sua filha Valentina foi interceptada e gravada. Após um momento inicial de emoção ao rever sua filha, ele disse: Sabrina está escondendo algo. Eu queria que ela falasse. Em 3 de novembro, Michele declarou ao seu advogado de defesa que não foi ele quem matou Sarah, mas sim sua filha Sabrina. Michele mudou ainda mais sua história, atribuindo o assassinato apenas à filha e declarando que havia sido chamado por Sabrina após a morte da Sarah para ajudá-la a esconder o corpo. Então, ele mudou completamente aquela primeira versão que ele tinha dado. Pai, vem até a garagem, porque aconteceu uma coisa, teria dito Sabrina naquele dia. Ele então foi lá e encontrou Sarah no chão e com uma corda enrolada no pescoço. Sabrina disse que a prima havia caído e aconteceu um acidente e ela acabou morrendo. Posteriormente, Cosima Serrano, mãe de Sabrina, também foi presa sob acusação de cumplicidade em homicídio e sequestro. As investigações preliminares foram concluídas em 1º de julho de 2011, com a acusação de 15 pessoas por crimes que vão desde cumplicidade e homicídio até esconder o cadáver, sequestro, furto, falsas declarações à polícia, cumplicidade e obstrução à justiça. O julgamento começou em 10 de janeiro de 2012, tendo como principais réus a Sabrina, sob acusação de homicídio, sua mãe Cosima, sob acusação de cumplicidade no homicídio, e seu pai, Michele, sob acusação de homicídio também.
Alguns amigos de Sabrina também foram chamados para testemunhar. Ivano Russo, que teve um breve relacionamento com Sabrina, deu o seu depoimento. Ele disse que na noite da descoberta do corpo de Sara, explicou que foram ele e um outro amigo chamado Alessio Picello que acompanharam Sabrina até um bairro, onde o seu pai, o Michele, tinha acabado de encontrar o corpo de Sara e, por instruções dela, depois que ela havia falado ao telefone com a mãe. Foi revelado no julgamento que em 2010, Sara estava no 2º ano de hotelaria e nas horas vagas ela frequentava um grupo junto com a Sabrina, que tinha 22 anos. Apesar da diferença da idade entre as duas, elas passavam a maior parte do dia juntas, mesmo que agora elas conheceram uma nova pessoa, o Ivano Russo, que tinha 27 anos e Sabrina estava apaixonada por ele. Entre janeiro e agosto, Sabrina e Ivano trocaram cerca de 4.500 mensagens, mas era um interesse maior por parte da Sabrina, já que o Ivano não queria se comprometer com ela. A Sara começou a ter sentimentos por aquele homem também, e a paixão não passou despercebida pela Sabrina, que a repreendeu por isso em mais de uma ocasião. Um dia antes do crime, a Sabrina e a Sara tiveram uma grande discussão. E foi uma discussão na frente de várias pessoas. Então, digamos que elas não estavam bem naquele momento. A Sabrina estava muito brava com sua prima, até porque estavam rolando alguns boatos ali naquela cidade, que é muito pequena, de que a Sabrina estava saindo com vários garotos ao mesmo tempo, então a imagem dela não estava muito boa. E quem espalhou esses boatos foi a Sara. Então digamos que isso foi a gota d'água. Muitas dessas informações foram retiradas do diário de Sabrina. O que é concluído é que naquele dia Sara e Sabrina brigaram novamente. Sara foi embora da casa da prima, mas Sabrina e sua mãe a alcançaram de carro. Após o que a tia obriga a sobrinha a entrar no carro e elas a levam de volta para a casa dos Misseri, onde ocorre o crime. Sabrina morre por asfixia mecânica, ou seja, ela foi estrangulada com um objeto em formato compatível com um cinto. Michele e Cosima ficam responsáveis por esconder o corpo. O homem não estava presente no momento do crime, mas foi envolvido após o crime. Michele então coloca o corpo no carro e esconde em um poço abandonado no bairro onde ele morou quando jovem. Não muito longe dali, ele coloca fogo nos pertences da sua sobrinha, salvando apenas o celular dela das chamas. Por que ele fez isso? Não sabemos. Na autópsia foi revelado que o corpo dela não tinha nenhum sinal de que ela tentou lutar, tentou se defender. Então a gente conclui que o crime deve ter sido cometido por pelo menos 2 pessoas, com uma segurando a Sara, impedindo dela se mover, e a outra pessoa tirou a vida dela. O julgamento terminou em 21 de fevereiro de 2017, com a confirmação das 2 penas de prisão perpétua para Sabrina e Cosima, a mãe dela, e 8 anos de prisão para Michele, que no final foi condenado exclusivamente por esconder um cadáver e adulteração de provas. O homem já está solto desde fevereiro de 2024. Sabrina Misseri divide a cela com a sua mãe e até mesmo durante a pandemia, em 2020, as duas trabalharam na confecção de máscaras com outras detentas. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, de início confesso que até eu acreditei que o tio era o responsável, que talvez ele abusasse dela, enfim, e acabou cometendo crime, mas no final a gente viu que não foi isso, ele praticamente não teve muito envolvimento e foi mais na parte de esconder o corpo mesmo. Acredito que aquela confissão que ele deu foi para poupar a vida de sua filha, ele não queria que ela fosse presa, então ele assumiu a culpa, mas acho que ele se arrependeu no meio do caminho. E a verdade apareceu. O diário dela foi muito importante pra gente entender que tinha um conflito muito grande entre as primas e infelizmente aconteceu tudo isso, um caso horrível. A gente viu que a Sabrina acabou perdendo o controle, que a mãe sabia de tudo aquilo e também a Sara, que era tão jovem, acabou sendo uma vítima fatal dela. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.